Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos a mais um encontro. Nesta aula, nós prosseguiremos as nossas atividades e estudos para a classificação dos textos constitucionais. No último encontro, nós pudemos verificar que uma Constituição ela pode ser classificada a partir do critério da estabilidade. Nós vimos que existem constituições que são consideradas mais estáveis porque há uma expressa previsão de um procedimento diferenciado para alteração das normas constitucionais, enquanto há outras constituições que são mais flexíveis, uma vez que o procedimento de alteração do texto constitucional ele vai ocorrer de uma forma mais simplificada ou através do mesmo procedimento previsto para alteração das normas jurídicas vigentes. A partir do critério da estabilidade, nós podemos perceber que a Constituição brasileira ela pode ser classificada como uma Constituição rígida ou superrígida, a depender do autor que você adotar. Isso porque a nossa Constituição ela irá prever de forma muito clara um procedimento específico, um procedimento diferenciado para alteração do seu texto constitucional. Quando, por exemplo, no artigo 60, ela estabelece que as propostas de emenda à Constituição elas deverão ser apresentadas por pessoas específicas, que as propostas de emenda à Constituição não poderão ser apresentadas em qualquer momento, mas principalmente quando a nossa Constituição estabelece que a alteração das normas constitucionais está condicionada à aprovação da proposta de emenda à Constituição, que deverá ser votada em 2 turnos e aprovada por 3/5 dos membros das 2 casas legislativas. Nota-se, evidentemente, que o procedimento de alteração da Constituição da República, das normas constitucionais, é um procedimento muito mais dificultoso, é um procedimento muito mais burocrático, é um procedimento muito mais rígido do que aquele exigido para aprovação, por exemplo, de leis ordinárias ou leis complementares. O que nos permite concluir que a nossa Constituição é uma Constituição rígida. Mas há autores que vão sustentar que a Constituição brasileira ela deve ser classificada como uma Constituição super rígida. Por quê? Porque o próprio artigo 60 da Constituição da República estabelece que determinadas matérias, determinados conteúdos não são suscetíveis de serem modificados. De acordo com o parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição da República, não são suscetíveis de emenda à Constituição, não podem ser objetos de proposta de emenda à Constituição aquelas propostas tendentes a abolir ou a restringir a forma federativa de Estado, a separação dos poderes, o voto direto, secreto, universal e periódico, bem como os direitos e garantias individuais. O fato da nossa Constituição estabelecer que determinadas matérias, determinados conteúdos são intangíveis, não podem ser objeto de propostas de emenda à Constituição tendentes a aboli-los ou a restringi-los, faz com que alguns autores interpretem e classifiquem a Constituição brasileira como sendo uma Constituição super rígida. De fato, há alguns que dizem que ela é uma Constituição rígida e outros que estabelecem sê-la uma Constituição super rígida. O importante é que nós notemos que a nossa Constituição prevê um procedimento muito claro, um procedimento diferenciado, um procedimento mais rígido para a alteração das suas normas constitucionais. Isso tudo com o objetivo de tornar o texto constitucional brasileiro mais rígido e mais estável, e não possa estar ele suscetível a alterações constantes, a alterações que possam acontecer em razão dos ânimos da sociedade, em razão de emoções ou paixões momentâneas. Na verdade, a alteração do texto constitucional no ordenamento jurídico brasileiro exige o respeito a uma série de normas que limitarão este poder de reforma do texto constitucional. Não se esqueçam também que, como destaquei, o fato de eu estar diante de uma Constituição flexível não significa necessariamente que ela não é estável.
Disse a vocês e trouxe como exemplo a Constituição inglesa. A Constituição inglesa é uma Constituição não escrita e, portanto, costumeira, e é uma Constituição classificada como flexível, uma vez que não há previsão de qualquer procedimento diferenciado para a sua alteração. E ainda assim, a Constituição inglesa, ela dificilmente ela é objeto de alterações no seu texto. E ainda assim, a Constituição inglesa é classificada por muitos autores como sendo uma Constituição muito mais estável do que outras constituições que são escritas ou nas quais há a previsão de um procedimento para sua modificação. Isso, principalmente, pessoal, se deve pelo fato de que no direito inglês, a alteração do conteúdo de uma Constituição não depende necessariamente de que haja uma alteração no seu texto. Como eu disse para vocês, no sistema consuetudinário, no sistema do common law, a alteração do conteúdo da Constituição ela é muito mais fruto da alteração das interpretações realizadas pelos tribunais e pela mudança de postura da sociedade, mudança de comportamentos no âmbito da sociedade inglesa, do que efetivamente a alteração das normas constitucionais, da alteração da escrita, né, daquelas normas estabelecidas no texto constitucional. Então, observem vocês que o critério da estabilidade ele serve para orientar o intérprete, orientar nós, estudiosos do direito constitucional, acerca das características de uma Constituição. Além do critério da estabilidade, nós temos outro critério que também é muito importante de ser analisado, que é justamente o critério da extensão. Uma Constituição ela pode ser classificada a partir da sua extensão. E aí nós temos Constituições que são mais analíticas, mais prolixas, mais detalhadas, mais extensas. Essas Constituições são aquelas em que as normas constitucionais elas detalham de forma pormenorizada, de forma analítica, a forma de organização, de estruturação do poder estatal e as suas limitações. Em algumas situações, essas Constituições, por serem muito analíticas, por serem muito prolixas, elas acabam normatizando assuntos que não são propriamente constitucionais e não deveriam estar inseridos no texto constitucional, como é o caso, por exemplo, da Constituição brasileira, com seus mais de 240 artigos. Se nós compararmos a Constituição brasileira com outras constituições no mundo, nós perceberemos que nós temos uma das constituições mais extensas, uma das constituições mais complexas, uma das constituições mais prolixas dentre os estados existentes hoje no mundo. Isso porque o nosso constituinte, ele optou por ser detalhista, ele optou por pormenorizar, ele optou por detalhar o tratamento jurídico de várias situações. Então, a nossa Constituição, ela normatiza desde os direitos e garantias fundamentais, mas fala sobre cultura, fala sobre ciência e tecnologia, fala sobre educação, fala sobre família, fala sobre uma série de assuntos que muitas das vezes não precisavam estar inseridos dentro do texto constitucional, porque não são propriamente conteúdos de uma Constituição. Por outro lado, nós temos as Constituições que são consideradas como sintéticas, concisas ou sucintas, como é o caso da Constituição norte-americana, como é o caso da Constituição inglesa, que são constituições caracterizadas por serem reduzidas. As normas constitucionais elas se destinam apenas a organizar e estruturar o poder estatal e estabelecer as suas limitações, deixando que os detalhamentos, que as pormenorizações, que as minudências sejam tratadas pela legislação, pelo legislador em um momento posterior. Então, nessas constituições mais sintéticas, mais concisas, mais sucintas, as normas constitucionais acabam se dedicando tão somente aos seus objetivos, que são a organização e estruturação do poder estatal e as suas limitações. Mas, professor,
Uma Constituição mais extensa é uma Constituição mais adequada? É uma Constituição mais efetiva? Não necessariamente. De fato, o que nós devemos observar é que uma Constituição deve ter o cuidado de não trazer para dentro do seu texto matérias que são estranhas ao conteúdo constitucional. Uma Constituição não deve adentrar em temas que devem ser deixados para legislação infraconstitucional. A partir do momento que uma Constituição ela pretende normatizar e disciplinar assuntos que são estranhos a ela corre o risco de se tornar uma Constituição pouco efetiva. Uma vez que ela vai adentrar em temas que deveriam ser tratados pela legislação infraconstitucional. Então, quando nós fazemos uma leitura dos principais estudiosos da Constituição, eles vão ser muito assertivos em dizer que uma Constituição ela deve se ocupar e se dedicar apenas a organizar, a estruturar o exercício do poder estatal e limitá-lo mediante a garantia de direitos fundamentais. Mas, professor, o que levou a Constituição brasileira a ser uma Constituição tão prolixa? Na verdade, pessoal, a Constituição acaba sendo um reflexo de um contexto no qual ela é elaborado e dos anseios e desejos de uma população, de um povo, naquele dado momento. De fato, a nossa Constituição é fruto de um processo de ruptura. Nós estávamos rompendo com o regime militar e estávamos dando origem a um Estado democrático de direito. Então, provavelmente, o nosso constituinte ficou preocupado com a possibilidade de retrocessos e optou por detalhar, por especificar, por pormenorizar vários temas e vários assuntos. Muitas das vezes na tentativa, como eu disse, de evitar retrocessos, de evitar que a eventual omissão ou o eventual tratamento superficial de um tema pudesse dar margem a práticas não desejadas por aquela sociedade que já não aceitava e já não admitia mais um regime de restrições como foi o regime militar. Só que também, quando nós fazemos uma leitura da nossa Constituição, nós vamos perceber que muitas das vezes o nosso constituinte adentrou em temas que não precisava, que poderiam ser relegados à legislação infraconstitucional, como, por exemplo, aquela norma que prevê que o Colégio de Dom Pedro, no Rio de Janeiro, estaria sob a administração do governo federal. Ou outras normas que tratam sobre concessão de rádio e televisão, outras normas que tratam sobre ciência e tecnologia, outras normas que tratam sobre cultura. Essas questões poderiam ser disciplinadas e regulamentadas pela legislação infraconstitucional. O fato é que nós devemos ter cuidado, porque a partir do momento que uma Constituição traz para o seu texto normas estranhas, ela corre o risco de ter uma perda de eficácia, uma vez que aquelas normas podem ser mais facilmente descumpridas. As decisões políticas fundamentais devem estar dentro do texto constitucional. Aquelas decisões que são suscetíveis a alterações mais fáceis no tempo, em razão das transformações sociais, elas devem estar previstas, elas devem ser deixadas para serem regulamentadas na legislação infraconstitucional. Além do critério da extensão, nós temos também o critério relacionado à ideologia. Quanto à ideologia, uma Constituição ela pode ser classificada em ortodoxa e em heterodoxa. A Constituição ortodoxa é aquela cujas normas constitucionais elas incorporam uma determinada ideologia. Elas são todas elas elaboradas e construídas a partir de uma ideologia previamente estabelecida, que pode ser uma ideologia de cunho econômico, uma ideologia de cunho religioso. Então, nós temos constituições no mundo que as normas constitucionais são baseadas e têm como ideologia uma determinada religião, como acontece, por exemplo, nos estados em que a religião oficial é o islamismo. Em vários deles, a Constituição ela se estrutura a partir de preceitos religiosos, de uma ideologia religiosa
que é o islamismo. Nós temos também estados no mundo cuja Constituição ela se baseia em uma ideologia econômica, como, por exemplo, nos países socialistas ou países comunistas. Esta Constituição ela vai ser toda ela construída, suas instituições, as suas normas, a partir daquela ideologia predominante. E, portanto, essas constituições não vão estar abertas a outras ideologias. Diferentemente, nós temos as constituições heterodoxas, que são aquelas constituições abertas ao pluralismo e à diversidade. São aquelas constituições que não adotam uma ideologia como sendo a única, como sendo a orientadora, como sendo a matriz daquela Constituição. Essas constituições dão abertura para que as diversas ideologias, as diversas formas de pensamento possam influenciar na organização e na estruturação do Estado. É um texto constitucional que tende a ser mais democrático, é um texto constitucional que tende a ser mais aberto à diferença e à diversidade. Observem que em estados democráticos, nós normalmente teremos constituições heterodoxas. Em estados com regimes jurídicos e políticos mais fechados, nós teremos constituições normalmente ortodoxas. Em um mundo plural, em um mundo diverso, em que a democracia se apresenta como uma das formas mais adequadas de organização das sociedades políticas, o desejável é que uma Constituição ela seja aberta à diferença, que ela seja aberta à diversidade. Por esse motivo, há uma preferência, né, pelas constituições heterodoxas, que é o caso da Constituição brasileira. A nossa Constituição brasileira não estabelece uma religião oficial, a nossa Constituição brasileira assegura o pluralismo político, a nossa Constituição brasileira ela assegura a promoção da diversidade, a nossa Constituição brasileira ela assegura toda e qualquer forma de manifestação cultural, ela tem dentro de seus preceitos a liberdade de religião, a liberdade de crença, a liberdade de manifestação, a liberdade de pensamento, a liberdade de orientação sexual, a liberdade de orientação religiosa e tantos outros preceitos relacionados à garantia da liberdade. Além do critério quanto à ideologia, nós temos o critério quanto à unidade documental. Uma Constituição com relação à unidade documental, ela pode ser classificada em constituições orgânicas e constituições inorgânicas. As constituições orgânicas são aquelas em que suas normas estão todas elas inseridas dentro de um mesmo texto constitucional, normalmente um texto escrito, e elas estão sistematizadas e organizadas a partir de temas, a partir de assuntos que vão facilitar, que vão contribuir para uma correta e adequada interpretação das suas normas, que é o caso, por exemplo, da Constituição brasileira. A Constituição brasileira ela tem toda uma lógica na sua construção. Normas relativas aos princípios da República Federativa do Brasil, normas de direitos e garantias fundamentais, normas de organização do Estado brasileiro, normas relativas ao sistema tributário nacional. Então, nas constituições orgânicas, o que nós vamos perceber é uma unidade documental. A Constituição e as suas normas estão todas elas sistematizadas e organizadas dentro de um único texto constitucional. Por outro lado, nós temos as chamadas constituições inorgânicas. São aquelas cujas normas constitucionais elas estão esparsas em vários documentos, em vários instrumentos jurídicos, carecendo, portanto, de uma unidade documental, de uma sistematização, que é o que acontece, por exemplo, com a Constituição inglesa, que é formada por um conjunto de declarações que foram sendo construídas ao longo da história. A partir dessa lógica, nós podemos dizer, professor, que as constituições orgânicas elas são mais adequadas? Não, não é possível dizer isso. A Constituição orgânica ela tem a grande vantagem de possibilitar e de contribuir para o processo de sua interpretação e de sua aplicação, uma vez que as suas normas estão organizadas e sistematizadas em um único documento, sistematicamente organizadas e logicamente estabelecidas. Mas nós temos, por exemplo, o exemplo da Constituição inglesa, que apesar de ser formada por um conjunto de documentos esparsos, ela é aplicada
e é assegurada ao povo inglês há mais de 800 anos. Se nós olharmos a primeira declaração que compõe a base do constitucionalismo inglês, é justamente a Magna Carta Libertatum de 1215. Depois nós tivemos o Petition of Rights do século XVII, né, de 1648. Depois nós tivemos o Instrument of Government de 1653. Vejam que, em que pese a base do constitucionalismo inglês estar em documentos esparsos, os tribunais, né, e os constitucionalistas ingleses, em razão do seu trabalho de interpretação e aplicação da Constituição, acabaram dotando-a de maior sistematicidade, mesmo elas não sendo uma Constituição escrita, mesmo ela não sendo uma Constituição orgânica. Isso demonstra que não necessariamente a inorganicidade da Constituição é um indicativo de que ela não seja efetiva, não seja eficaz. Porque, como eu já disse a vocês, como já alertei, a maior eficácia e a maior efetividade de uma Constituição estão muito mais relacionadas à capacidade daquela Constituição de traduzir os anseios e desejos daquele povo. A capacidade daquela Constituição de ser aplicada à realidade e promover as transformações sociais desejadas por aquele povo. Além do critério da unidade documental, nós temos um outro critério que é importante ser estudado, que é o critério quanto ao sistema. Uma Constituição ela pode ser classificada quanto ao sistema de suas normas. E sobre este critério, nós podemos ter duas classificações. As Constituições podem ser classificadas como preceituais ou como principiológicas. Quando nós realizamos o estudo do direito, nós vamos perceber que há uma diferença que é muito importante de ser estabelecida, que é a diferença entre regras e princípios. As normas jurídicas, elas podem ser caracterizadas e podem ser consubstanciadas em regras ou princípios. E qual é a diferença, professor, entre as regras e os princípios? As regras, elas têm como característica o fato de estabelecerem um dever ser. Estabelecer que algo seja feito ou que algo não seja feito de forma objetiva, de forma direta, de forma clara. E em razão dessa maior precisão, dessa menor abertura semântica, dessa menor fluidez normativa, as regras, em geral, não admitem muita interpretação, porque o seu conteúdo já é mais direto. Então, por exemplo, quando a Constituição da República estabelece que o mandato do presidente da República será de 4 anos, sendo permitida uma única reeleição, esta norma ela não tem uma abertura semântica. Ela não tem uma fluidez normativa que nos permita ficar indagando sobre qual é a interpretação adequada para esta norma. Quando a nossa Constituição estabelece que cada Estado elegerá 3 senadores, quando a nossa Constituição estabelece que cada Estado elegerá de 8 a 70 deputados federais, estas normas são regras. São aquelas normas que vão estabelecer um dever ser e, portanto, terão uma menor fluidez, uma menor abertura semântica. Por outro lado, nós temos normas que vão ser princípios. E a principal característica que irá diferenciar regras dos princípios é justamente o maior grau de abertura semântica e de fluidez normativa que os princípios possuem. Os princípios, eles não estabelecem comandos diretos, eles não são objetivos, porque eles são dotados de uma abertura semântica e uma fluidez normativa maior, né? mais complexa. Então, quando nós, por exemplo, pegamos a Constituição da República, nós temos lá o princípio da dignidade da pessoa humana. Mas o que, afinal de contas, seria a dignidade da pessoa humana? A partir de um princípio, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, eu sou capaz de extrair várias interpretações, eu sou capaz de extrair vários conteúdos.
Como, por exemplo, que a pessoa não pode ser torturada, como, por exemplo, que é vedado qualquer tratamento degradatório, vexatório, humilhante, que o Estado deve promover ações para incluir as pessoas e garantir-lhes acesso aos direitos e garantias fundamentais. Veja que os princípios, em razão da sua maior abertura semântica, eles possibilitam e exigem uma atividade interpretativa mais ampla, que permita extrair do seu conteúdo, dos seus preceitos, vários conteúdos e várias normas aplicáveis ao caso concreto. Quando, por exemplo, a Constituição da República estabelece que ninguém será considerado culpado até que haja decisão transitada em julgado, ela materializa ali um princípio, que é o princípio da presunção de inocência. A partir do princípio da presunção de inocência, nós vamos extrair vários conteúdos, como, por exemplo, a regra de que a pessoa deverá responder ao processo em liberdade, salvo nas hipóteses em que houver justificativa para a decretação da sua prisão. A partir desse mesmo princípio, eu extraio a lógica de que é o Estado que deve provar que o indivíduo é culpado, e não o indivíduo que deve provar ser inocente. É a partir dessa presunção de inocência que eu estabeleço, por exemplo, a garantia de que o indivíduo não produza prova contra si mesmo, o direito que ele tem de não auto se incriminar. Então, veja, a partir de um único princípio, eu consigo extrair vários conteúdos, vários consectários, várias interpretações capazes de serem aplicadas na realidade. Então, a partir dessa diferença entre regras e princípios, nós podemos analisar uma Constituição e dizer sê-la preceitual ou principiológica. As constituições preceituais são aquelas em que a maior parte das normas constitucionais são regras. E, portanto, é uma Constituição mais objetiva, é uma Constituição que traz comandos mais diretos, que não dá muita abertura para interpretações, em razão do baixo grau de abertura semântica e fluidez normativa das suas normas. Diferentemente, nós temos as constituições principiológicas, que são aquelas cujas normas constitucionais são, em sua maioria, princípios, que, por serem dotados de maior abertura semântica, por serem dotados de maior fluidez normativa, admitem uma atividade interpretativa mais ampla. Admitem que o seu conteúdo possa mais facilmente se adaptar e promover alterações na realidade social. Vejam bem, se nós compararmos uma regra e um princípio, o que nós vamos perceber? Diferentemente dos princípios que estabelecem comandos mais diretos, comandos mais objetivos, que não têm maior abertura semântica, os princípios não. Os princípios permitem que, através da atividade interpretativa, os tribunais consigam extrair daquele princípio respostas satisfatórias para casos concretos que são submetidos à sua interpretação e ao seu julgamento. Imagine, por exemplo, um tribunal interpretando a norma segundo a qual o presidente da República terá um mandato de 4 anos, sendo permitido uma única reeleição. Não há muita interpretação. É uma norma direta, objetiva. Agora, nós podemos, por exemplo, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, reconhecer o direito, por exemplo, de uma mulher que gesta um feto anencéfalo interromper a sua gravidez como forma de proteger a sua dignidade. Nós podemos, com base no princípio da dignidade da pessoa humana ou no princípio da igualdade ou isonomia, reconhecer que no direito brasileiro é plenamente possível a união de pessoas do mesmo sexo, ou inclusive o casamento. Percebam bem que uma Constituição que é mais principiológica, ela tem uma vantagem em relação às constituições preceituais, que é a sua capacidade de se adaptar e se amoldar às transformações sociais, sem que seja necessário promover a alteração no próprio texto constitucional, uma vez que a alteração de conteúdo ela vai se dar num plano interpretativo e não no plano formal, através de emendas à Constituição para modificar o conteúdo
daquela norma jurídica. Mas é importante também destacar o seguinte: quando nós analisamos as estruturas das constituições, é importante nós destacarmos que quando a Constituição vai organizar e estruturar o exercício do poder estatal, ela deve preferir regras a princípios, porque as regras são mais diretas, são mais objetivas. Imagine, por exemplo, se eu tivesse uma norma constitucional que estabelecesse que o presidente da República terá um mandato pelo tempo razoável e necessário ao atendimento do interesse público. Imagine, esse presidente ficaria indeterminadamente no exercício do cargo, na função de presidente da República. Veja, porque é uma norma que, por ser principiológica, ela daria uma abertura, ela traria uma insegurança jurídica na organização e estruturação do poder estatal. Imagine uma norma que previsse que o número de deputados e senadores será aquele necessário ao atendimento dos interesses sociais. Veja, quando nós estamos falando de organização do poder estatal, é interessante que eu tenha normas mais diretas, mais objetivas, com menor abertura semântica, de modo a evitar interpretações equivocadas ou contraditórias e trazer um cenário de insegurança jurídica. Agora, quando nós estamos falando de garantia de direitos fundamentais, o adequado é que essas normas sejam de caráter mais principiológico, que elas sejam materializadas através de princípios, uma vez que isso permitirá a maior capacidade de adaptabilidade e amobabilidade daquela norma às situações concretas que serão apresentadas no cotidiano daquela sociedade. E nós não podemos esquecer que a sociedade evolui, que a sociedade se transforma a passos largos. E isso daria à Constituição uma maior capacidade de se adaptar à realidade social, sem que necessariamente houvesse a necessidade de alteração do seu texto constitucional. A Constituição brasileira, ela é predominantemente principiológica. Mas quando a nossa Constituição vai tratar sobre a organização e a estruturação do poder no âmbito do Estado brasileiro, nós vamos perceber nitidamente que ela é mais preceitual, que ela é uma Constituição que seu conteúdo é veiculado muito mais por regras do que por princípios. E isso, como eu disse anteriormente, é importante, porque dá uma maior estabilidade e evita insegurança jurídica em temas relacionados à organização e estruturação do poder estatal. Então, percebam vocês, que uma Constituição ela pode ser classificada, então, a partir da característica das normas constitucionais. Se predominarem regras, ela será considerada preceitual. Se predominarem princípios, ela será considerada uma Constituição principiológica. Agradeço a todos vocês, ótimos estudos e excelentes reflexões. Até o próximo encontro, pessoal. Tchau, tchau.